Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, apresentam Bom Vivan Ano 8, um oferecimento. Eco Energizing, Devi, a joia da vida, Shopping Iguatemi, Mackenzie, Dona Jurerê Internacional. Colecione boas lembranças, TAM Viagens. Novo endereço, Rua Herman Blumenau, 253 Centro. Fone 3029-5300. Olá, muito boa noite no ar, o nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini, sua casa, sua vida aqui no Business Decor. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores nomes do jornalismo catarinense. Polêmico, autêntico, porém de um caráter inigualável. Eu estou falando dele, Paulo Brito, que já está no seu televisor. A partir de agora, o nosso Bom Vivan, transmitido diretamente da Eviva Bertolini, traz para você informações muito bacanas de um grande personagem da comunicação catarinense. O nosso Bom Vivan tem oferecimento da Eviva Bertolini, da Sinqia-Sec, essa lavanderia que também fica situada no Business Decor, do Shopping Continente, o Continente Park Shopping, que vai revolucionar a região de Florianópolis, São José e Palhoça, e também do energético Eco. Relaxe, aproveite, o nosso Bom Vivan já está no ar. Muito bem, estamos começando mais um Bom Vivan. Você sabe que o nosso programa é transmitido diretamente da Eviva Bertolini, situada no Business Decor. Olha, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio um dos grandes personagens da comunicação catarinense. Ele é polêmico, fala de futebol, até pouco tempo atrás fez parte de uns grandes programas da nossa televisão, do nosso rádio. Eu estou falando do jornalista, ele que foi professor, aluno, formado em jornalismo, Paulo Brito. Tudo bem? Olá, Léo. Muito obrigado. Boa noite. Prazer uma é lembrança. nosso. Posso mandar um abraço para o Rômulo? Por favor. Tá bom, um abraço. Beijo. Paulo, você foi no jornalismo aluno e professor. O que mais te deixou realizado? Ser aluno ou ser professor? Onde é que te encantou mais? Olha, a vida de aluno foi uma vida muito difícil, porque eu morava em Porto Alegre e tinha que pagar a faculdade, estudava à noite, tinha que trabalhar durante todo o dia. Eu acho que eu desfrutei mais como um professor. Principalmente nos últimos anos, nos anos de 95 até 98, eu acho que no início também, eu tenho identificação com algumas turmas, né? E com alguns alunos que são meus amigos até hoje. Então, acho que esse exercício do magistério, eu também fui professor no Instituto Estadual da Educação, eu também fui professor no Colégio Catarinense. E conservo amizades desde aquele tempo. Às vezes, quando encontro um, professor, como vai? Aí a memória me falha, eu tenho que... Ser professor é uma maneira do profissional se reciclar? Não, é um ofício. Agora, retornar à universidade para fazer mestrado, para fazer doutorado e pós-doutorado, ou outro curso, aí você está aprimorando o teu exercício. Você chegou a aprimorar, chegou a retornar como aluno depois de formado? Sim, eu tive 3 anos na USP em São Paulo, né, fazendo mestrado, e depois tive uma experiência de 4 meses na Universidade Autônoma de Barcelona, na cidade de Bela Terra. Como é que foi a experiência de morar na Espanha? Olha, foi traumática porque... Isso foi em que ano, Paulo? Foi 88, 89. Nós estamos falando de uma época que não existia internet, a comunicação de telefone era caríssima. Você se comunicava com a família através de carta? A carta levava 15 dias para chegar, e se meu irmão, a minha irmã ou meu pai respondesse, levava 15 dias para chegar. Então, eu levava 30 dias para saber o que estava acontecendo aqui. Qual foi o maior choque quando você chegou na Espanha e que encontrou um país muito mais desenvolvido naquela época do que o Brasil, ou quando você retornou ao Brasil? Não, acho que foi quando eu retornei. Eu tenho uma passagem fantástica porque dá aquela saudade, você tenta voltar. Aí quando o avião desceu em Recife, no aeroporto de Guararapes, eu perguntei o que era, o piloto disse para mim que ia abastecer. Aí eu perguntei se podia descer. Não, pode descer. Aí eu desci, fui tomar um café. Tinha 3 moças lá em pé, eu encostei no balcão, as moças, do jeito que eu cheguei, elas ficaram. Aquele foi o primeiro choque. Porque em qualquer lugar do mundo, você chega no balcão, a pessoa vem perguntar o que você quer. E elas continuaram lá
de braço cruzado, me olhando. Eu tive, cara, não vou me atender? Aí elas vieram me atender. Você tinha quantos anos, Paulo? Aí eu olhei em volta, me lembrei dos cafés e das lanchonetes de Barcelona. E quando eu encontrei o piloto, eu falei, não dá para voltar? Para você, a Espanha é Madrid ou é Barcelona? Ah, Barcelona. Barcelona? Barcelona. Eu tive... Seu time do coração na Espanha é Barcelona? Sim, é uma cidade fantástica para morar, eu acho. Tá? Hoje no nosso Bom Vivan a gente está conversando com Paulo Brito, jornalista, que lançou recentemente o livro sobre a vida de Roberto Alves e agora lança, nesse ano de 2012, um livro sobre o bruxo Lauro Búrigo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a nova obra de Paulo Brito. Tem informações da Devi, tem uma sugestão de presente de Páscoa muito bacana do Empório Lebos. Paulo, você participou, sua essência no jornalismo é rádio, jornal, televisão, acredito que fez um pouco também de internet, já perambulou. Qual é o veículo que te dá mais prazer, aquilo que te deixa com mais tesão de atuar? Acho que o rádio. De todos, no momento, eu acho que é o rádio. A associação que o Debate Diário fazia da união de rádio e televisão, isso é um complemento interessante. Era né? uma coisa inédita, Mas, na verdade, a gente se comportava ali como se estivesse no rádio. Né? Eu não me preocupava muito com as câmeras que tinham, não. Essa coisa de olhar para a câmera, de falar, de olhar para cá, olhar para lá. O comportamento de quem faz só rádio é completamente diferente de quem faz televisão, né? A linguagem também é um pouco diferente, né? A linguagem é um pouco diferente. Apesar de, na televisão, o que nós estamos fazendo é rádio. Porque a televisão, na verdade, você tem que usar o texto, o som e a imagem. A imagem em movimento. Uma das suas características na atuação, no jornalismo, e aí falando um pouco mais específica daquele seu momento no Debate Diário, era da crítica, de retrucar, de ser o do contra. Isso é um personagem ou o Paulo Brito ele é assim diariamente? Não, peraí. Vamos lá. Eu cultivei durante a minha formação como jornalista e cultivei no ofício, né? No exercício do ofício de jornalismo, o senso crítico. Né? E além disso, eu acho que eu tenho uma capacidade de observação muito grande. Né? Eu vejo as coisas, eu percebo onde está o erro, né? E onde está o detalhe do erro, onde está... Eu tenho uma visão mais periférica da coisa, eu não me preocupo muito com uma questão. O que eu vejo, vamos pegar o específico do futebol, é a preocupação com a bola. Não, eu tenho a preocupação com todo o jogo, com todo o ambiente, né? Com a participação da torcida, com a participação da segurança, com a participação do árbitro, dos auxiliares do árbitro. Você tem que estar observando tudo isso, não apenas a bola, né? Apenas a bola. Isso que às vezes me faz parecer um pouco diferente dos outros. Mas esse ser diferente, você acha que em alguns momentos da sua trajetória você passava desse limite, hoje fazendo uma avaliação, já com o tempo já de fora, você consegue se ver nesse Léo, papel? As pessoas quando me perguntavam isso, eu dizia que, no caso específico do Debate Diário, né? A minha participação no Debate Diário, com o Roberto, com o Miguel, com o Rodrigo Faraco, com o Semensati, com o J.B. Teles, com o Marcelo Fernandes, com o Carlos Eduardo Lino, com o Lauro Búrigo, com o Flávio Roberto, esses companheiros que nos acompanharam até bem pouco tempo, eu dizia para as pessoas que é como uma conversa de bar em que se discute futebol. Cada um tem uma opinião e aquela discussão às vezes fica mais calorosa ou menos calorosa. Você tem um debate ou um confronto com alguns dos personagens, né? Alguns reagem de uma maneira diferente, se fecham, outros aceitam o debate. Essa reação, Paulo, você passou por várias gerações da comunicação, né? O Roberto, que é um da grande experiência, e o Semensati e o Rodrigo Faraco, que são da nova geração, que a gente pode dizer. Tem diferença na hora do diálogo, do debate? Você tem alguma preferência na hora da comunicação? Eu só tenho uma crítica a fazer com relação à nova geração. Não só que trabalharam comigo, mas todos, no Brasil inteiro. Eu acho que eles têm um discurso muito antigo, muito velho. Tá? Eu acho que o futebol mudou. O futebol faz parte da indústria do entretenimento. Sabe? É um espetáculo. Não, é do entretenimento. Você vai lá para se distrair,
Você liga a televisão para se entreter. Você passa 2 horas entretido. Né? Então, você tem que promover aquele evento. Né? Você tem que promover. Tem um limite para promover aquele evento. E eu acho que a linguagem é muito antiga, é muito cheio de clichês, é muito cheio de chavões. Muita coisa. Sabe aquela história que diz assim, o Figueirense só pode perder o título esse ano para ele mesmo. Sim, os adversários. Uma nota do Paulo Brito para o Galvão Bueno. O Galvão tem uma história fantástica, né, no futebol, mas eu acho que a paixão, né, vamos dizer assim, paixão entre aspas, né, eu acho que o reconhecimento dele na Fórmula 1, né. Hoje a gente está recebendo o Paulo Brito aqui diretamente do nosso estúdio do Bom Vivan, aqui na loja Eviva Bertolini, Sua Casa, Sua Vida, situada no Business Decor, na SC 401, caminho do norte da ilha. Aqui você encontra também a lavanderia Cinca Seca, suas roupas em boas mãos.